Olá, eu sou Lúcia Madeira, sou integrante do Conselho Deliberativo da BRH-RJ e é uma alegria estar com vocês em mais um episódio de Conexões RH, o podcast da BRH-RJ que conecta você às principais tendências e vozes do mundo do trabalho. Antes de começar, quero agradecer ao nosso patrocinador de gestão, o CIE Rio, que apoia e acredita nessa iniciativa. Hoje vamos falar sobre estagiários e aprendizes, a força do futuro dentro das empresas, com quem vive e respira esse tema todos os dias. Luiz Gustavo Coppola, CEO do CIE Rio. Durante essa próxima hora, vamos explorar o que as empresas têm buscado, o que tem mudado no perfil dos jovens e quais são as perspectivas para o futuro da empregabilidade. Então fique com a gente e aproveite esse bate-papo especial. Olá, Luiz. Tudo bem? Muito bom ter você aqui hoje. Lúcia, é um prazer estar aqui com você e agradeço essa oportunidade da gente falar um pouco do que o CIE vem promovendo aqui no estado do Rio de Janeiro já nos últimos 60 anos. Ótimo. Eu sei porque eu fui estagiária do CIE no começo da minha carreira, então eu faço parte dessa história e vai ser muito bom a gente se atualizar e o que mudou e o que está influenciando mais o momento atual. Luiz, para começar, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, como você chegou ao CIE Rio, qual a missão do CIE aqui no Rio e como ela impacta a vida de jovens em todo o estado. Bom, Lúcia, eu já estou no CIE há 40 anos. Eu comecei em 1985, né? Então, eu comecei no século passado, no milênio passado, né? Mas a minha relação com o CIE começou um pouquinho antes. Foi quando eu procurei um estágio. E o CIE foi a organização que me ajudou a conseguir esse estágio. E foi no estágio, né? E é no estágio que o mundo do trabalho se abre para a gente, né? É lá que você conhece a realidade de várias profissões, as possibilidades, né? Nós estamos falando da década de 1980, então não tinha internet, o acesso à informação era muito mais difícil. Então era no mundo do trabalho que você conhecia tudo que é muito fácil conhecer hoje, né? E o CIE me ajudou muito, porque foi no estágio que eu fiz uma correção de rumo. Eu estava atuando na área industrial, eu era um operador da indústria, e foi no estágio que eu percebi que eu tinha outras habilidades mais voltadas para as áreas administrativas, solução de problemas, gestão de pessoas, né? E aquilo me ajudou bastante. E quando eu entrei no CIE, encantado com esse benefício que o CIE promove na vida de milhões de jovens, né? Eu falei, é aqui que eu vou realizar meu sonho, é aqui que eu vou ter minhas conquistas. E foi um processo, né? Então, eu comecei lá como auxiliar de escritório e sempre me identificando muito com a missão do CIE. Fui crescendo, fui assumindo novos desafios, aproveitando as oportunidades, criando oportunidades. E cheguei há 10 anos como superintendente nacional de vendas, né? Ou seja, a minha missão era conseguir parceria com as empresas para aderirem a esse propósito do CIE. E há 3 anos eu fui convidado para assumir, então, a superintendência executiva aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma unidade autônoma, então eu sou o principal gestor e respondo a um conselho de administração. Então, eu fico muito feliz que eu estou num momento muito bom da minha vida pessoal e profissional, realizando aqui no estado do Rio de Janeiro tudo que eu sempre realizei nessa jornada no CIE. E qual a missão que você, como um todo do CIE, você enxerga nesse período todo que você está, assim, o que vem mudando? Olha, a atividade principal do CIE é incluir o jovem no mundo do trabalho, né? Mas existe um processo para isso, né? Então, o CIE tem um compromisso de fazer o acolhimento desse jovem, porque muitas das vezes o jovem não conhece nem todas as suas possibilidades, as suas vocações. Então, ele tem uma dúvida ainda do que é esse mundo do trabalho, quais são os caminhos, né? O que é exigido, quais são as competências técnicas, comportamentais que você tem que ter. Então, você faz um acolhimento desse jovem, conversa muito sobre isso, sobre as possibilidades. Depois, a gente faz um trabalho também de qualificação. Esse jovem não vem pronto para ir para um primeiro emprego, para uma primeira oportunidade. Ele precisa melhorar, às vezes, em algum conhecimento técnico, de tecnologia, comportamental. Então, a gente faz esse trabalho de qualificação e aí depois encaminhamos para o processo seletivo das empresas, né?
O que a gente percebe é que cada vez mais empresas vêm utilizando essas políticas, né, seja a política de estágio ou da aprendizagem, como uma forma de descobrir novos talentos, qualificar a sua mão de obra identificada com o propósito daquela organização e depois ele seguir numa carreira dentro da empresa. Então, são duas políticas que são portas de entrada para o mundo de trabalho. E um papel muito importante para a sociedade como um todo, essa preparação, né, que vocês fazem antes mesmo dele chegar na empresa. Acho incrível o trabalho. O resultado é muito bom, porque quando ele vai identificado com aquela organização e ele vai também passando por uma trilha de desenvolvimento, né, é muito mais assertivo. Então, a gente tem um índice de efetivação de estagiários em empresas privadas de 73%. Então, de cada 10 jovens que começam numa empresa como estagiário, 7 acabam sendo efetivados e fazendo carreira, né? Como você falou, você foi estagiária do CE e nesses 60 anos da nossa história, no estado do Rio de Janeiro, mais de 2 milhões de jovens começaram nas empresas como estagiários, né? E muitos deles hoje ocupam as posições de liderança, né, que estão contratando aí estagiários. É uma corrente do bem, Lúcia, porque ele entendeu, né, o atual gestor hoje, gestor, diretor, diretor de empresa, diretor de recursos humanos, eles querem devolver essa oportunidade que eles tiveram. Então, vira uma corrente do bem. Que bacana. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho de um assunto que eu sou entusiasta, que é a aprendizagem, né? Para além da lei, né, como é que vocês veem a importância da lei da aprendizagem para a formação profissional e, na sua visão, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam para fazer um programa de aprendizagem e querem implementar, tem dúvidas? O que você diria para quem ou já está fazendo o programa de aprendizagem ou para quem quer começar? Para mim e para milhares de pessoas, né, a lei da aprendizagem é uma das melhores políticas públicas que existe. Acho que não tem nenhuma política anterior à lei da aprendizagem, que completou 25 anos agora em 2025, que é a Lei 10.097, que promova a inserção segura, com qualidade, do jovem no mercado de trabalho. Ela passou por vários governos, ela foi sofrendo melhorias durante esses 25 anos e hoje, para se ter uma ideia, quando a lei foi estabelecida, o Brasil tinha um pouco mais de 50 mil aprendizes. E hoje nós temos 650 mil aprendizes. Então, a lei se mostrou como uma política correta e atende o seu objetivo, né? Para as empresas, eu vejo hoje, né, e é fato também, que nem toda organização está aproveitando dessa legislação, ou traduzindo, está cumprindo com a sua cota de contratação, né? Quando isso acontece, eu vejo que é mais uma desinformação da empresa, alguns receios, alguns conceitos equivocados de que o jovem não vai contribuir lá produtivamente para a empresa, e ele é contratado para trabalhar, não é um período só de observação, né? A legislação é muito, muito severa, porque nós estamos falando de jovens e adolescentes, nós estamos falando de pessoas a partir de 14 anos, né? Então tem que ter alguns cuidados especiais, nem toda atividade ela é adequada para essa faixa etária, mas por isso que existem organizações como o CIE que orientam a empresa, ajudam a implantar essa política e o cumprimento da cota. O que eu reforço aqui, que inicialmente, às vezes, é uma contratação por cumprimento de cota, por fiscalização, por autuações, mas nós nunca identificamos um ex-cliente do CIE, porque quem adota essa política de trabalhar com o jovem, dar oportunidade para o jovem, moldar esse jovem de acordo com a cultura da organização, não deixa mais de aplicar essa política. Então, é só ter a oportunidade de começar a contratar que não para mais. E você vê, a gente ainda tem espaço para crescer isso aqui no nosso estado? Como é que você vê esse movimento da aprendizagem nas empresas? O que falta acontecer para ser uma realidade para muita gente? Então, são vários os atores que estão envolvidos na aprendizagem, né? As empresas, a fiscalização, os sindicatos patronais, as organizações do terceiro setor, as varas da infância, juizado da infância, Ministério Público, né? Falar em números, hoje o Estado do Rio de Janeiro, considerando essa política que você tem uma cota de contratação de no mínimo 5% do quadro de colaboradores, no máximo 15%.
No CAGED informa que se pelo menos as empresas que têm cota tivessem contratando pelo menos 5%, que é a cota mínima, o Estado do Rio de Janeiro já deveria ter 90 mil aprendizes, cota mínima. Cota máxima, 270 mil. Mas na cota mínima, hoje, de 90 mil vagas, ocupados, nós temos 57 mil. Quer dizer, nós temos mais de 30 mil vagas que precisam ser preenchidas pelas empresas que têm cota. A dificuldade dessas empresas é entender, então, como é que nós podemos auxiliar no cumprimento da cota. Mas eu volto um pouquinho antes. Mais do que cota, hoje as empresas precisam de mão de obra qualificada. É fato que há um apagão de mão de obra. Em todos os setores da economia há um apagão de mão de obra. É um pouquinho mais na área da construção civil, na área da tecnologia, mas todos os setores passam por um apagão de mão de obra. Um outro fato é que a mão de obra hoje ela não sai totalmente preparada do ambiente educacional, ela precisa passar por uma preparação. Então, é nesse momento que a aprendizagem vem como uma solução. Você pega um jovem, então, a partir dos 14 anos, que ele vai ser orientado à atividade, à organização do tempo, a realizar tarefas, vai ser acompanhado com supervisão, então ele vai se identificar com a cultura daquela organização. O CIE e outras entidades qualificadoras, a gente faz um movimento de esclarecer para as empresas. Vou falar aqui do CIE. Nós estamos num ciclo de 22 encontros com empresários, representantes de classe, falando dessa política. Então, nós fazemos reuniões presenciais, fizemos já 11, temos mais 11 para cumprir ainda até o final de outubro, para poder falar para a empresa e tirar as dúvidas para a empresa do que está estabelecido na lei, como é que ela deve conduzir esse processo. Por que nós fazemos isso? É importante falar, Lúcia. É muito fácil dizer que a empresa tem que cumprir cota. Mas como cumprir cota? Como é que ela pode atuar quando ela tem várias filiais? Ela tem um escritório, ela tem um depósito? Em que atividade que o aprendiz pode desenvolver sua atividade? As empresas que têm horário de trabalho diferenciados, trabalho noturno, aos finais de semana, como é que ela pode, então, ter aprendizes nessa realidade daquela organização? E esse é o trabalho do CIE, de orientar essas empresas. A gente vem percebendo cada vez mais uma adesão das empresas em política de aprendizagem. E a gente sabe que o CIE tem contribuído quando a gente conversa sobre isso, quando a gente dá essa consultoria para a empresa, né? O próprio Estado do Rio de Janeiro tem sido o estado que mais tem se aproximado do 100% da cota. Ele tem um indicador bom. O Ministério do Trabalho aqui no Estado do Rio de Janeiro é muito atuante e as empresas também elas são conscientes da sua contratação. É como eu falei, ninguém deixa de contratar porque não quer contratar, porque não quer cumprir a cota, mas sim por desinformações e alguns preconceitos que a gente tem que derrubar. Com certeza. E a gente percebe também que é um espaço muito grande nas médias e pequenas empresas, né, que a gente sabe que representa a maioria das empresas e que às vezes não sabe nem como começar, né? Então é importante também esse trabalho junto a esse público aí de pequenas e médias, que às vezes nem tem um RH tão estruturado, né? Vocês, como têm essa experiência toda, vocês podem ajudar até empresas que não têm uma área específica para cuidar dos aprendizes. É isso mesmo, Lúcia, você falou muito bem. A lei da aprendizagem, ela estabelece essa cota, essa obrigatoriedade de cota para empresas a partir de 7 funcionários. Nós estamos falando, então, de pequenas empresas, né? Empresas de pequeno porte, e que normalmente não têm um RH estruturado, não tem ali um setor jurídico para dar uma orientação, um setor contábil, e aí o papel fundamental de entidades como o CIE, de dar essa orientação, mostrar para a empresa que essa política é para ela também, né? Às vezes a empresa acha que ela é muito pequena para ter os melhores processos, para ter melhor tecnologia. Não, ela também tem direito a ter isso. E o CIE orienta essas empresas que têm até 7 funcionários, a partir de 7 funcionários, como então ter o seu aprendiz de uma maneira produtiva e também o aprendiz como seu futuro colaborador. Não é um dos preconceitos que eu gostaria de colocar, que muitas vezes se olha para o programa de aprendizagem como um programa assistencialista, e ele não é assistencialista. É claro que ele trabalha com um público vulnerável, um público que vem de famílias de baixa renda, em que o salário do aprendiz é muito importante para a renda daquela família,
mas não é um programa de assistencialismo, é um programa de formar novos profissionais daquela organização. E o programa de aprendizagem também passa por isso. Um jovem que depois do programa pode ser efetivado, ou depois do programa ele pode dar sequência naquela organização como estagiário, e depois o programa de estagiário ser efetivado. Muitas empresas têm isso como sua política de recursos humanos. Contrata um jovem como aprendiz, ele pode ficar no programa até 2 anos. Depois do programa de aprendizagem, que é por prazo determinado, ele é contratado como estagiário, até porque ele já foi incentivado a ir para a faculdade, então ele é contratado como estagiário, e no final do programa de estágio ele já tem 4 anos de vivência naquela empresa. E aí ele é efetivado, muito bem ambientado ao propósito, à cultura daquela organização. Com certeza é a melhor forma de você qualificar um jovem passando por esse processo. Exatamente. E esse estímulo à entrada na faculdade, para quem tem essa possibilidade, o fato dele estar numa empresa que apoia, é muito importante. Isso acontece muito, Lúcia. A gente no CE, os nossos ambientes de qualificação profissional, na maioria das vezes, eles estão em ambientes escolares, em universidades, em parceria que o CE tem com várias universidades. Então, ele já está num ambiente universitário, ele já está convivendo com aquele ambiente, conhecendo a biblioteca, o parque tecnológico daquela universidade, e desperta naquele jovem o interesse por fazer um curso de formação superior, né? Muitos dos jovens, quando a gente recebe lá nesse acolhimento do CIE, a universidade é uma coisa muito distante para eles. Às vezes ele é o primeiro da família a ir para uma universidade. Então a gente incentiva que ele continue estudando, que ele vai tendo outras oportunidades, que é uma realidade da vida. Eu sei que eu estou falando óbvio aqui, mas para esse jovem é uma novidade, para ele é uma novidade o quanto que seguir numa universidade pode abrir novas portas para ele. Muito bom. Então vamos falar agora um pouquinho de estágio, né? Que é o nosso próximo assunto. Como é que você está vendo o cenário do estágio no Brasil? A gente sabe que é a principal porta de entrada para as empresas, principalmente nos cargos profissionalizantes. Uhum. Então, carreiras técnicas, enfim, o papel do estágio a gente sabe que é muito importante para a maioria das empresas e principalmente na vida do estudante. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as áreas que têm mais demanda, como é que as empresas estão adaptando seus programas de estágio para essa nova geração. Então, a gente também está falando aqui de jovens, e a gente está no momento aí de uma geração que vem chegando e mostrando, né, os seus objetivos. Então, como é que você vê todo esse quadro? O programa de estágio já tem mais de 60 anos, né? A primeira lei de estágio do nosso país ela é de 1977. Até havia antes uma portaria que orientava como é que as empresas poderiam receber estudantes nas suas dependências sem vínculo com a CLT. Mas em 1977 veio a primeira lei de estágio, que foi sofrendo melhorias, né? E hoje a gente vive uma lei muito favorável ao jovem, que é a Lei 11.788, de 2008, né? Então, é a mesma lei, mas o público assistido mudou bastante, que é o jovem, né? Essa geração, né? A lei de estágio, ela traz todos esses benefícios também que você colocou. As empresas precisam de novos colaboradores. Diferente do aprendiz, que não tem nenhum preparo profissional, o estagiário já está na faculdade, quer dizer, ele já tem uma vocação, ele já está aprendendo bastante teoria sobre aquela carreira que ele escolheu, direito, marketing, administração, jornalismo, ele está recebendo essa teoria. O que ele precisa é pôr em prática no ambiente de trabalho e aperfeiçoar. Então, a política já existe, a empresa precisa desses novos colaboradores. Então, o programa de estágio, ele continua cada vez mais sendo uma alternativa para as empresas, né? O programa de estágio, o programa de trainee, talvez hoje mais estágio do que o programa de trainee, são realmente as portas de entrada e a forma das empresas descobrirem aí seus futuros colaboradores. O que mudou foi a geração. O que mudou é o que essa geração hoje espera de um programa de estágio, né? Eu que estou há 40 anos no CIE, eu falo que cada ano parece que eu estou num novo emprego, porque a geração mudou, né? Até 20 anos atrás, o estudante queria fazer um estágio numa grande organização, então é Petrobras, é Banco do Brasil, é a Vale, e já queria fazer estágio com aquela enorme esperança de ser efetivado, né? E as empresas também criavam seus programas de estágio com essa
com esse objetivo. Eu vou qualificar e aqueles que tiverem o melhor desempenho serão os nossos futuros trabalhadores, serão efetivados, né? De 5, 10 anos para cá, isso mudou. E isso mudou e, em princípio, as empresas até não gostam muito dessa mudança, né? Porque essa geração hoje de estudantes que buscam a oportunidade de estágio, nem todos, eu diria até que a maioria, não buscam uma efetivação. Eles não buscam uma efetivação. A efetivação pode até ocorrer, mas não é isso que eles decidem quando procuram estágio. Eles querem experiências. O estudante hoje ele quer viver novas experiências, ele quer conhecer segmentos diferentes, né? É um engenheiro que quer trabalhar numa empresa de engenharia industrial, mas ele quer também conhecer o setor de engenharia, por exemplo, de uma prefeitura. Eles querem viver experiências. Se a experiência for boa e se ele tiver identificado com aquela atividade, ele vai trabalhar para a sua efetivação. Mas se não, tudo bem. Terminou aquela experiência, ele quer viver uma outra experiência, né? E o estudante tem direito a isso porque eles vão ter uma vida de trabalho pela frente. Se no Brasil eles só poderão se aposentar aos 65 anos, então vamos imaginar que eles vão, no mínimo, trabalhar até os 65 anos. Então, a escolha agora, para eles, é muito importante. Além disso, eles querem trabalhar com uma empresa que tenha propósitos, que defenda o meio ambiente, empresas que são inclusivas. Então, o estudante hoje, ele avalia qual a empresa que ele vai trabalhar. Para o empresário, eu sei que eles lamentam muito, né? Eu recebo isso diariamente. Olha, fiz uma proposta de efetivação aqui para o meu estagiário, mas ele diz que não, que ele quer seguir outro caminho, né? Mas o que é importante que o empresário sabe disso hoje, Lúcia, eu falo que aquela música que seja eterna enquanto dure. Uhum. O estudante hoje, primeiro, ele não se permite não ser bem aproveitado dentro de uma organização. Se ele for mal aproveitado, ele simplesmente vai sair do estágio e procurar uma outra oportunidade. Se ele ficar só fazendo atividades repetitivas, sem poder contribuir para a empresa, ele prefere sair também. Ele quer fazer parte do desenvolvimento da empresa, ele quer contribuir com novos projetos. Então, ele faz uma entrega muito maior, né? Só que essa entrega será durante aquele período combinado em contrato, né? Então, ele vai se dedicar muito, mas não significa que ele vai ficar na empresa. Por isso que a empresa tem que fazer um trabalho de retenção desse jovem, de mostrar as possibilidades, plano de carreira, investimentos que a empresa faz no colaborador, para que desperte nele o interesse de continuar na organização. E mesmo para esses que saem, a gente sabe que lá na frente você pode buscar, né? A pessoa fez uma outra experiência e está mais maduro e você tem uma oportunidade que talvez case mais com os objetivos naquele momento, você vai lá. Eu fiz muito isso na minha carreira de RH, todos os estagiários que passavam, a gente ficava monitorando eles o resto da vida. Até hoje eu tenho encontros com esses estagiários e a gente vai tendo oportunidade de trazê-los em outros momentos importantes para a sua empresa. Então, acho que é um vínculo que se forma para os dois lados, né? Para o estagiário, ele vai ter sempre uma referência naqueles locais que ele passou e as pessoas se movimentam, né? E para a empresa ela tem aquela rede que ela vai acompanhar, de certa forma, das pessoas que ela sabe que podem vir a somar no momento de expansão, no momento que ela precisa. É isso mesmo, Lúcia, porque tudo é um momento, né? Talvez para aquela empresa o momento de efetivar aquele estagiário, né, de reter aquele estudante era aquele, mas não para ele. Então, ele vai viver outras experiências, outras realidades, mas a porta está aberta. Eu falo para o estudante, você tem que deixar uma boa imagem, você tem que deixar a porta aberta, né? Porque depois você vai para o mercado, você vai se qualificar mais, você vai ter mais experiências e vai ser muito mais enriquecedor o que você tem a oferecer para aquela organização se você desejar voltar, né? Lá no CIE, essa atividade que eu faço, ela é maravilhosa, assim. A gente vê essas práticas acontecendo todos os dias, né? O estudante, então, que é efetivado, ou estudante que não é, mas depois ele retorna. Aprendiz que começa numa empresa como aprendiz e depois de algum tempo ele volta como estagiário daquela empresa. Ele foi para a faculdade, teve outra experiência, depois volta como estagiário. Isso é muito rico para nós lá do CIE. A gente vê também que, às vezes, nos processos seletivos, eu sei que vocês ajudam as empresas nisso, né? As empresas, às vezes, fazem
baterias de testes e dinâmicas que meio que assustam os candidatos, né? Que desanimam, a pessoa fica, não vou concorrer porque eu acho que eu não vou passar. Então, o que você sugere aí para os nossos profissionais de RH que estão nos ouvindo? Quais são as boas práticas para você atrair esse jovem que tem esses propósitos, esses objetivos, e como é que você faz, desde o processo seletivo, uma atração, né, uma fidelização desse jovem para que ele tenha interesse em vir trabalhar com você? O que eu sempre falo para os RHs é que a gente tem que fazer um alinhamento de expectativas, né, Lúcia? O que a empresa realmente está buscando num estagiário e que uma pessoa naquela idade e com aquela experiência ou não ter experiência, o que você pode realmente exigir daquele jovem, né? Eu gosto muito de que a empresa avalie o jovem, não só pelo conhecimento técnico que ele tem até ali, mas comportamental também, claro, né? Hoje é o que pesa muito na decisão de uma empresa de permanecer com o colaborador, é mais o comportamental do que o técnico. Mas também analisar o potencial daquele jovem, qual é a sua potência, o potencial dele receber conhecimento, absorver esse conhecimento e colocar em prática. E respeito ao candidato. Não adianta, para uma vaga que você começa com uma atividade de baixa complexidade, você fazer uma exigência que não faz sentido para aquela vaga, né? Hoje a gente vê também, você é da área de recursos humanos, a gente vê seleções às cegas, né? Em que não se vê o candidato, em que não se pergunta que experiência que ele tem, de que universidade que ele veio, né? E dá-se a oportunidade. Hoje a gente já vê empresas que precisam do idioma inglês, por exemplo, para a sua operação, mas elas contratam pessoas que têm soft skills muito interessantes e investem num idioma inglês para aquele futuro colaborador, né? Então, esse alinhamento de expectativa é você fazer exigências compatíveis com o momento daquele jovem e também com as funções que ele vai desenvolver inicialmente. E, claro, ter uma trilha de desenvolvimento. Ninguém chega pronto e nem estará pronto sempre. A empresa, mais uma frase que eu gosto de usar, a empresa tem que ser uma empresa educadora. Ela tem que formar, ela tem que qualificar, ela tem que dar oportunidade para aquela pessoa se desenvolver, né? O resto é muito exagero, né? A gente vê aí alguns memes na internet, né? Eu venci tal plataforma, eu consegui vencer tal plataforma, porque você cria tantas fases de avaliação, de seleção, que são tão estressantes, não é? E que não é de acordo com o perfil da vaga, né? E mais do que tudo, depois ele não tem o feedback, ele não tem o retorno, né? E eu sempre falo lá para os jovens, né? A gente tem muito contato com os jovens, que não existe estar abaixo da vaga, não estar alinhado à vaga. Você pode estar, até o seu perfil pode estar acima daquela vaga. Então, é um alinhamento de expectativas. Muito bom isso. E que habilidades, além das técnicas, você acha que no momento, para o mercado que a gente está agora, que elas estão mais mais importantes, né? A tecnologia, inteligência artificial, enfim, o que esse emaranhado aí de novidades que a gente está enfrentando no mundo do trabalho, o que você destacaria aí que a gente está sentindo que está sendo mais buscado, né? Então, hoje a gente sabe que são as competências comportamentais que são mais valorizadas, né? Porque técnica, claro, tirando áreas muito mais sensíveis, né? A área da saúde, né? A área de engenharia, né? São muito mais sensíveis, né? Mas, tirando isso, as comportamentais são muito mais valorizadas, né? Resiliência, muito importante, resiliência. A capacidade de trabalhar também com várias gerações, né? Hoje a gente está vivendo no nosso país, né? No mundo, né? A possibilidade de 3, 4 gerações dentro de uma mesma organização. Então, você imagina como que tem que ter bastante habilidade para trabalhar nesse cenário. Uma boa comunicação, organização do tempo, né? Foco, né? As empresas pedem muito isso para o CIE, né? O jovem aqui, o aprendiz, o estagiário, eles precisam ter mais foco naquela atividade, né? Porque dispersam muito, né? É muita informação, a gente está recebendo informação de todo lado. Então, são essas qualidades que a gente vive no mundo, há pouco tempo chamava de mundo
VUCA, né? A gente vive num mundo que muda muito, muda constantemente, né? Então é necessário se adaptar. Então resiliência é um dos pontos fortes. Aquele comprometimento, aquele interesse, né? Acho que por menor que seja a sua tarefa, se você não tiver interesse naquilo que você está fazendo, o seu dia é pesado, não passa. Seu dia é pesado, o domingo à noite é deprimente, né? É deprimente, e a gente fala isso muito para o jovem, né? Hoje você tem acesso à informação, então pesquise da sua empresa, como é que ela está no mercado, se ela tem ações na bolsa, se ela está subindo, se está descendo, quem são os seus concorrentes, né? Se interesse por aquela organização, né? Então, esses são atributos muito importantes para o jovem ter hoje para ter sucesso no mercado de trabalho. Até porque a inteligência artificial, tudo que era repetitivo e aquele copia e cola, que às vezes era a tarefa pela qual o estagiário iniciava, isso está acabando, né? Isso você deixa agora para o computador fazer e você vai cuidar do que ele não consegue. Do principal, né? Do relacionamento. Exato, é inteligência artificial, mas não é inteligência emocional. Ela não tem essa inteligência emocional, né? Então, tudo que é repetitivo, a inteligência vai substituir os processos, a tecnologia, né? Mas esse emocional não. Então, o jovem ele tem que estar muito preparado para isso. Verdade. E acho que a gente, como mercado contratante, mercado de trabalho, a gente tem um papel muito grande em fazer esse entrosamento, até porque a gente está diante de um momento em que estamos aí numa mudança demográfica muito forte, né? A população está envelhecendo, a gente tem menos jovens como um todo na população, e no momento de oportunidade de emprego, acho que o menor número de desemprego que a gente atingiu nos últimos tempos. Então, essa conta não vai fechar alguma hora, né? Você falou aí em apagão de mão de obra, acho que a gente está muito próximo desse momento, e se a gente não investir nesse jovem, as empresas não sobrevivem, né? As empresas não sobrevivem. O apagão de mão de obra ele vai se intensificar. Hoje, o Rio de Janeiro, que é um estado em que a área de petróleo e gás é muito forte, ele já vive uma carência, né? Construção civil é evidente. Quantos projetos que são adiados por falta de mão de obra? Mas eu diria isso também na rede supermercadista também, né? A dificuldade de se abrir um novo supermercado, porque faltam profissionais para aquelas atividades básicas. Hoje falta açougueiro, operador de caixa, repositor de gôndola. Então, já existe. Mas, por outro lado, Lúcia, nessa dicotomia que a gente vive no Brasil, o Brasil ainda tem, acho que só o estado do Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de jovens nessa faixa etária de 14 a 29 anos que nem trabalham e nem estudam. Então, a gente precisa também gerar qualificação profissional nessas pessoas para que elas possam ir para o mercado de trabalho. E eu acho que é isso mesmo. No Brasil, 8 milhões e no estado do Rio de Janeiro, 1 milhão. Então, a conta não está fechando. A gente tem que atrair esses jovens para o mundo do trabalho, qualificar esses jovens e incluí-los, então, nas empresas. E que conselho você daria, então, para um jovem que está iniciando aí como aprendiz ou como estagiário? A gente falou muito aqui da posição das empresas, dos RHs, e qual a posição e o que você daria de conselho para um jovem que está chegando aí? Está chegando a hora dele. Para o jovem aprendiz, então, falando aquele jovem que não está, por exemplo, fazendo um curso técnico, ele não conhece, então, a realidade das profissões. Ele não conhece. Então, que ele procure organizações, como o CIE e outras, né, para fazer, por exemplo, um teste vocacional, quais são as suas aptidões, as suas habilidades, conhecer as profissões. Então, ele pesquisar muito sobre as profissões, né? A internet está aí, né? A gente hoje, praticamente, o jovem é autodidata, né? Ele pode acessar qualquer informação aí pela internet, né? Conhecer as profissões, ver com qual ele se identifica e aí ir para o mercado de trabalho, né? E lá no mercado de trabalho, ele vai ter outras oportunidades. A gente vê muitos jovens hoje, aprendizes, que fizeram uma opção, né, de carreira, direito, e depois se identificaram com marketing, faz uma correção, né? Antes até de entrar na faculdade, né? Às vezes por influência familiar ou as carreiras da moda, né? Então, para que ele pesquise muito e que não tem nenhum problema o jovem corrigiu esse rumo, não tem nenhum problema. É melhor interromper ali
e se dedicar mais àquela profissão que realmente ele percebeu que é o que ele quer fazer o resto da vida, né? O estudante universitário, então aquele que está hoje numa faculdade, 89% dos estagiários estão em faculdades. A minha recomendação é que ele comece o mais cedo possível, né? Não espere estar nos anos finais da faculdade para ir para o mercado de trabalho, né? Muitas faculdades já autorizam o estágio a partir do segundo semestre. Então, aproveite essa oportunidade e vá conhecer o mundo do trabalho. Porque nós que já passamos por isso, né, Lúcia, a gente pode dizer para vocês, o mundo do trabalho é totalmente diferente do mundo educacional. É um outro ambiente, colega de trabalho é diferente de colega do banco escolar, colega da faculdade. Então, vá para o mundo do trabalho o mais cedo possível, conheça esse mundo do trabalho, identifique se você tem realmente as competências para ser um profissional de sucesso, valorizado para o mundo do trabalho, e depois você vai se aperfeiçoando, né? Então, se você começa a fazer um estágio no segundo ano, você tem ainda o terceiro, quarto, quinto ano, né? Para alguns cursos, 5 anos, a oportunidade de ir para outras experiências, né? E como a gente tem falado, traçou aquele rumo, é aquilo que você quer. Eu gosto muito dessa palavra, seja obstinado. Eu gosto muito da palavra obstinado. Se traçou o rumo, é aquilo que você quer, se dedique, se capacite cada vez mais, seja o melhor naquilo que você escolheu. Estude, continue estudando, continue se aperfeiçoando para você ter muito mais sucesso na sua vida profissional. E a gente sabe, principalmente na aprendizagem, como é importante esse contato. Você falou bem, ele nem conhece quais são as possibilidades de carreira que ele tem, né? A pessoa que tem uma família que está numa área mais operacional, ele nem sabe que cursos ele pode almejar. Eu penso que contabilidade, né? Ninguém nasce contador, né? Diz assim, acorde ou você contador. E se ele não teve contato com essa profissão de alguma forma, ele não vai descobrir, né, um caminho que ele talvez nunca ousasse nem pensasse que era possível para ele. E a gente tem isso com muitas carreiras que são meio que invisíveis para quem está de fora, porque é o trabalho lá do back-office, é o trabalho mais técnico, o do laboratório. Então, quando ele entra numa empresa, ele não entra só para aquela profissão que ele está... Ele vai conhecer muitas outras que ele nunca sonhou que existissem, né? Ele vai conhecer, ele vai conviver com outras pessoas, diferente daquele núcleo familiar ou colegas de bairro, ou da escola. Então, ele vai se abrir o mundo, né? É muito comum a gente ver essa correção de rumo. Eu fico muito feliz... muita gente critica, fala, olha, tanto investimento, eu estava lá no segundo ano de engenharia ou de advocacia, direito, e depois mudou para outra área, mas é melhor corrigir agora, dá tempo ainda, né? Então, o jovem tem que passar por essa experiência, e todos nós somos educadores, né? O supervisor dele de estágio é um educador, a empresa é educadora, né? Não é só a universidade, então ele vai aprender muito, e vai ter sucesso, porque ele vai viver outras realidades, né? A gente vai continuar defendendo o estágio de aprendizagem sempre. E nós vamos viver muito, e acho que hoje você tem possibilidade de ter várias carreiras dentro de uma vez. Você falou, a sua vida dentro da mesma empresa foi diferente. Foi diferente. E mesmo você... em outras profissões, né? Eu tenho visto pessoas que trocaram inteiramente e se prepararam para isso, para fazer essa mudança. Eu acho que isso vai acontecer, é desse mundo que a gente está vivendo, né? Então, mais importante... Cada vez mais, Lúcia. Quando você fala a população está envelhecendo, sim, né? Nós temos cada vez proporcionalmente menos jovens, né? E a gente fez uma pesquisa lá no CIE, nós temos hoje 35 mil jovens que são estagiários. E nós fizemos recortes por faixa etária. E nós percebemos que nós temos 1.500 pessoas acima de 55 anos que são estagiários. Ah, que legal. É muito bom ver isso, né? É claro que a educação hoje é muito mais fácil o acesso, é muito mais democrático, né? As escolas EAD, os custos das mensalidades, né? E aí perguntamos para esses 1.500 não tão jovens, né? Por que o estágio? Uma parte desses 1.500 é porque está numa segunda carreira.
escolheu uma segunda carreira, né? Teve uma faculdade, atuou naquele segmento e está agora numa segunda carreira. Uma outra parte não teve oportunidade de fazer uma faculdade naquele tempo ideal, né? Não existe idade ideal, mas não fez naquele tempo ideal. E está fazendo agora, né? Mas também uma pequena parte, mas a gente fica muito feliz com esse resultado, está fazendo uma faculdade porque sempre sonhou com aquela profissão. Então, nós tivemos um motorista que agora está fazendo uma faculdade de educação física. Nós tivemos uma senhora, né, com 57 anos, quase 58 anos, que a filha começou a fazer uma faculdade de turismo. Ela falou, eu quero fazer uma faculdade de turismo. E foi fazer a faculdade de turismo com a filha. E depois ela fez um estágio de turismo aqui na empresa de turismo de Niterói e foi efetivada. Então, ter essa possibilidade, se permitir isso, é muito bom, né? E eu acho que cada vez mais nós vamos ter estagiários com mais idade. Nós vamos ter cada vez mais pessoas procurando, retornando para o mercado de trabalho ou numa segunda profissão no nosso banco de candidatos e vamos encaminhar para as empresas. E você acha que as empresas estão abertas, mas contratando mais? Elas estão, né? Eu digo que não há no estágio esse etarismo. Algumas empresas até nos pedem. Olha, eu gostaria de receber um estagiário com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Não saberia dizer o percentual, mas é muito interessante que a empresa quer alguém que já tenha não tido experiência naquela profissão, mas que já tenha vivenciado outras situações, né? Que a idade traz para nós, né? Essa vivência, essa maturidade, né? A gente está um pouco mais calejado. Então, tem empresas que começam a pedir não tão jovens para programa de estágio. E a gente está vivendo um momento aí, talvez, de inverso aí, de um certo preconceito com a maneira de ser e de agir dessa geração que está chegando ao mercado de trabalho. A gente falou aqui do que as empresas estão buscando e como é que você vê, a gente, né, vê às vezes algumas críticas que os jovens não estão engajados, que os jovens não querem ser CLT, como é que você vê o que é verdade, o que é, enfim, lenda, né, sobre o que a gente está percebendo nessa nova geração? Então, existem, como eu falei, muitos preconceitos, né? Algumas empresas falam assim, eu não quero trabalhar com jovens porque eles não querem levar a sério, eles não querem trabalhar, né? Existem alguns memes na internet que criam uma figura que não é verdade, né? De que CLT é um xingamento, né? Eu tenho uma fila lá no CIE de 480 mil jovens que querem trabalhar, que batem na porta do CIE. Então, o jovem, ele quer trabalhar, ele precisa. Você tem jovens que não querem ser empreendedores, né? Eu entrevisto jovens, falo, não, eu quero ser empreendedor, eu quero trabalhar numa startup, eu quero ser um influencer. Ok, respeitamos. Mas a grande maioria do jovem quer entrar no mercado de trabalho, porque ele sabe que é no mercado de trabalho que ele vai conseguir mudar a realidade atual, a sua realidade atual. Nós temos uma pesquisa por que há tanta evasão escolar no ensino médio. E não é porque muita gente responde a qualidade do ensino médio, a desmotivação do professor, não é verdade. A maioria abandona o ensino médio porque está enxergando que aquele estudo não vai melhorar a sua empregabilidade. Então, o jovem quer crescer profissionalmente, é preciso dar a ele essa oportunidade. Então, eu digo aqui ao empresário, se você quer um jovem, procure no CIE. Nós temos 480 mil jovens, quase 1/3 dos estudantes do estado do Rio de Janeiro estão no banco de dados do CIE, querendo uma oportunidade de estágio e querendo ser aprendizes. Procure o CIE que nós vamos conseguir encontrar esse profissional para você. Eu queria trazer aqui, o símbolo do CIE, né, que a gente está falando bastante aqui, e eu acho que para o Rio de Janeiro tem um significado todo especial. O que as empresas, como é que elas podem conhecer mais o trabalho do CIE? Assim, independente de se vai fazer um programa de estagiário, o que você recomendaria para uma empresa que está querendo saber o potencial que vocês têm? Por exemplo, muita gente não sabe que vocês podem ser o agente, né, intermediário, mas vocês podem ser os contratantes para as empresas que têm muitas questões de quadro, de tamanho do quadro pessoal e que tem restrições para contratação, enfim. Fala um pouquinho aí do que vocês recomendam aí para essas empresas.
Então, o CIE, ele atua como um consultor para essas empresas, né? Para todas as empresas, né? Não existe empresa tão grande, tão estruturada, que não precise do apoio do CIE, porque nós vamos ajudar essa empresa, seja na formatação do processo de seleção, na contratação, no acompanhamento, na segurança jurídica, nós vamos ajudar mesmo as maiores empresas, e não existe empresa tão pequena que não possa receber o apoio do CIE. Qualquer empresa, até o profissional liberal hoje, pode contratar um estagiário. Então, um advogado autônomo, ele pode ter um estudante de direito, ele pode formar estudante de direito, que pode ajudar no seu escritório, de repente pode até virar sócio daquele advogado, né? Um contador, um cirurgião dentista, né? Uma psicóloga, um terapeuta, ele pode ter o estagiário da mesma formação, né? Então, o CIE, ele dá essa consultoria. Nós estamos à disposição, a nossa equipe, ela visita as empresas, ela pode ser chamada, a gente pode explicar como é que pode ser feito, a legislação, independente se no final ela vai contratar ou não o serviço do CIE, né? Muitas empresas têm um programa de estágio numa relação direta com a universidade. É importante que as empresas estão contratando, mas quando o CIE atua nesse programa de estágio, a gente acaba auxiliando a empresa, evitando riscos, não é? É como você se autoavaliar, né? Quando você tem o CIE vai estar acompanhando o seu programa de estágio lá na ponta, né? Então, às vezes, a empresa tem uma política de estágio, mas como isso acontece lá na ponta? A gente faz a gestão dos contratos de estágio, a gente faz a gestão do seguro, a gente acompanha, a gente orienta, né? Damos todo o suporte na questão do estágio. Então, eu me coloco aqui à disposição, eu e toda a minha equipe. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vem ampliando os escritórios do CIE, para atender os 92 municípios, temos 16 escritórios, temos um portal, cierj.org.br, podemos ser acionados. O nosso papel é orientar e ajudar que as empresas cresçam contratando estagiários. No programa de aprendizagem, a lei ela é um pouco mais exigente. Nenhuma empresa pode ter um programa de aprendizagem sendo auto-administrado. Ela obrigatoriamente tem que contar com uma entidade qualificadora. Entidades que são fiscalizadas e aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Nós só existimos e atuamos porque o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os Conselhos Municipais do Direito da Criança e da Adolescência fiscalizam o CIE, né, e fiscalizam as outras entidades. Então, ela obrigatoriamente tem que contratar um aprendiz por uma entidade qualificadora. O papel da entidade qualificadora é orientar todo o processo, fazer uma identificação das oportunidades, identificar os jovens que estão de acordo com aquela oportunidade e seguir a legislação, né? Seguir a lei da aprendizagem. Então, a gente qualifica e a gente acompanha, né? Então, também coloco aqui o CIE à disposição. Nós temos hoje 22 polos de capacitação, está lá no nosso portal, mas a gente vai chegar até o final do ano com 34 polos, para que todas as empresas do estado do Rio de Janeiro possam ter os seus aprendizes pelo CIE. Nós temos uma autorização aqui no estado do Rio de Janeiro em que 40 municípios a capacitação do CIE pode ser à distância, evitando aquele deslocamento do jovem de uma cidade até a outra para receber essa qualificação profissional. E essa consultoria do CIE não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. A gente apresenta a nossa proposta, a gente fala do que a gente faz e cabe à empresa decidir se vai trabalhar com o CIE ou não. O que é importante é que a empresa tenha uma política de estágio e de aprendizagem. Eu gostaria de completar na sua pergunta que o CIE é muito, muito consciente da sua responsabilidade, né? Então, o que nós fazemos também aqui no estado do Rio de Janeiro é promover uma maior oferta de vagas de estágio e aprendizagem. Então, a gente tem muito artigo, a gente fala com muitas empresas. No caso da aprendizagem, a gente trabalha muito forte no advocacy. Dessa lei de aprendizagem, ela ser uma lei que traga segurança jurídica para as empresas. A gente provoca o Ministério Público do Trabalho para o cumprimento da cota das empresas. Nós falamos com os sindicatos que representam as empresas dos diversos segmentos, né? E nós temos hoje um diferencial que está na lei, outras entidades qualificadoras também adotam, que é assumir aquele aprendiz como empregado do CIE.
A gente coloca o aprendiz na nossa folha, né? A entidade qualificadora ela pode ser empregadora daquele aprendiz, assumindo todo o processo burocrático de contratação, recolhimento de encargos, assumindo tudo. Claro, indo lá no e-social e colocando o CNPJ da empresa para facilitar para a empresa, né? A gente vem fazendo um movimento agora de que o Rio de Janeiro fique cada vez mais próximo dessa cota de 90 mil aprendizes, como eu te falei. Nós vamos lançar em outubro uma grande campanha, junto com o Ministério Público do Trabalho, sindicatos patronais, CNI, todos os parceiros, que o Estado do Rio de Janeiro alcance, talvez, o primeiro Estado a alcançar o 100% da cota mínima, os 90 mil. Eu tenho falado com vários personagens que é possível. E também a gente vem incentivando que prefeituras contratem aprendizes, porque hoje na legislação a prefeitura ela não é obrigada a contratar. Ela não é obrigada a contratar. Felizmente, algumas prefeituras aqui no estado do Rio contratam aprendizes, que é uma forma até dela mostrar para o empresário do local que ela está incentivando essa qualificação profissional. Então, a gente vem fazendo um trabalho para que as prefeituras implantem um programa de aprendizagem e um programa de estágio, né, para atender esses dois públicos, que mesmo quando a gente fala que são públicos com a mesma faixa etária, né, o estágio a partir de 16 anos, o aprendiz de 14 a 24, são públicos diferentes. O estágio é um programa para universitários e a aprendizagem é um programa para estudantes do final do ensino fundamental, de educação de jovem adulto, aquele jovem que está atrasado na escolaridade, e para o estudante do ensino médio. Então, apesar da idade, são públicos diferentes. Nós vamos continuar fazendo isso no estado do Rio de Janeiro. E esse troféu aqui, que é o nosso troféu de empresas que apoiam a juventude no estado do Rio, a gente entrega para as autoridades públicas, para as empresas que têm esse compromisso com a juventude no estado do Rio de Janeiro. Se você me permite, gostaria de entregar isso para você, porque Lúcia, além de estar me entrevistando, foi presidente da BRH e sempre apoiou muito o CE nessa nossa missão, e vamos continuar trabalhando juntos para isso. Então, eu gostaria que esse troféu fizesse parte lá na sua galeria de reconhecimentos que você tem. Em nome do CE, eu quero te agradecer pelo trabalho e pelo apoio que você tem nos dado. Muito bacana. Eu realmente, a BRH Rio de Janeiro, ela apoia integralmente a questão da aprendizagem, principalmente, e a gente pode contar com a gente para esse grupo, aí, esse esforço. E como nós somos voltados para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem uma demanda muito específica, né? A gente é uma cidade que tem múltiplas atividades, a gente tem área de serviços muito forte, né? E a gente sabe que vocês estão com esse trabalho grande na área de serviços para formar essa mão de obra do turismo, da hotelaria e em várias... economia criativa. A economia criativa que nós também lideramos. Então, eu sei que vocês têm programas específicos para isso. Então, a BRH, me sinto muito honrado de estar aqui representando. Vou levar lá para a nossa galeria. Aqui, ó. O símbolo da BRH, pelo esse apoio que vocês dão para as iniciativas, né, da BRH, né, na relação com os jovens, na relação da aprendizagem, mas também por essa troca, né, que vocês permitem que a gente faça, integrando aí os esforços aqui no Rio. É muito bacana isso. De fato, você comentou, o Ministério do Trabalho, em geral as empresas ficam assim meio receosas, ele vai me fiscalizar, e a gente vê que aqui no Rio existe uma relação harmoniosa. Muito diálogo entre os poderes e muito esforço em entender o lado de um e de outro, e eu espero que isso continue e que a gente possa aqui, com a nossa conversa, estar apoiando esse movimento. Muito obrigada, Luiz, agradeço de coração você estar aqui com a gente, é sempre um aprendizado. Como eu disse, eu carrego o CE aí da minha história, né? Eu acho que assim, aquela escolha que a gente faz no início, né? Você não sabe nem para onde ir, aquela coisa aparece na sua vida e te leva para um caminho que você não esperava. Então, eu acho que isso tudo acontece através de entidades como vocês, que estimulam aí a aprendizagem e o estágio, e que tenham muita sorte, muita felicidade aí nesse caminho. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Lúcia. Obrigado pela oportunidade de falar com essa audiência. Vocês estão nos ajudando a cumprir a nossa missão,
E eu finalizo dizendo que eu acredito muito que as soluções vêm da sociedade. É a sociedade que vai trabalhar em conjunto, de maneira organizada, para superar esses grandes desafios, as grandes chagas que a gente está vivendo. O CE faz parte dessa sociedade e vamos continuar contribuindo. Obrigado. Muito obrigada.